Primeira pergunta, deixa eu sair de perto da caixa de som aqui para nós. Deixa eu virar aqui. Ah, não, é o microfone do técnico ali, do Bruno Coutinho, que está dando essa microfonia. Deixa eu tentar virar para cá, um pouquinho aqui para... Isso, aqui eu acho que tem uma melhor posição. Podemos começar, Renata? Podemos? Bom. Professor, chegou, então... Isso, tudo testado aqui. Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Professor Bruno, chegou, então, a primeira, então, sonhada vitória, né, que o torcedor também almejava, e vocês também, né, almejavam o primeiro gol saindo, mas, infelizmente, a classificação não veio, né, professor? Então, agora encarar esse chamado torneio da morte. Como é que fica o sentimento, professor, e como é que vai ser os preparativos daqui para frente para encarar os torneios da morte? Então, sem dúvida, a frustração, porque a gente não planejou passar por esse momento, não planejou estar nesse quadrangular, que ninguém queria estar, né? Como todos vocês sabem, após todos os jogos me pronunciei dessa maneira. A gente não entregar uma performance, não entregar resultado, principalmente, gera desconforto, gera, né, uma avaliação, às vezes, corretas e, a maioria das vezes, equivocadas sobre o trabalho sendo realizado. Hoje, né, uma partida que, em função do resultado, gera uma motivação, gera um sentimento especial, né, por vencer. A gente se planeja para vencer, né, mas a gente entregou atuações muito próximas disso, quizá melhores, e a gente não reverteu em resultado e se colocou nessa situação. Então agora recuperar, principalmente, né, a parte física, porque, como tu disse, na quarta-feira a gente já tem esse mesmo confronto. Bruno, parabéns pela primeira vitória. Te pergunto como é que é desligar tudo, porque dá para considerar que o que passou, passou. A partir de agora é outro campeonato, entre aspas, outra competição. Então, daqui a pouco, se tinha coisas que não estavam dando certo antes, azar. O que importa é daqui por diante. Diante disso, o que já teve tempo de planejar, ou até antes. Imaginando, se de repente for disputar o quadrangular, entre a última rodada e o começo do quadrangular, o que passar para os jogadores em termos de ânimo, para daqui a pouco mudar esse clima que a gente sabe que natural antes, por não estarem vindo resultados, estava ruim, mas óbvio que a partir de agora pode melhorar. Na verdade, desligar e ligar, né? Ação, reação, é o que eu falo muito para os atletas. A gente faz isso e pratica muito isso, né? Treina muito isso, seja na parte técnica diariamente, seja na parte anímica, né? A gente desliga e liga todos os dias, independente como seja o resultado. Principalmente quando a gente consegue transformar treinamento, performance em vitória, facilita o dia seguinte, né? Porque a gente inicia mais motivado, inicia mais satisfeito com o que foi entregue, né? Mas esse trabalho, né, de desligar a máquina, apagar os erros e iniciar de novo, é um processo que a gente faz diariamente, né? Seja terminando uma sessão de treinamento que não foi com o resultado esperado e iniciando um dia seguinte, né, corrigindo os erros e aflorando o que a gente faz de bom. Então, praticamente é um exercício diário que a gente tem, e agora com uma situação mais delicada, mas é desligar a máquina, principalmente recuperar os atletas e aí tentar planejar o melhor que a gente tem para encarar o primeiro desafio, que é na quarta-feira. Bom, treinador, a minha pergunta é a respeito da relação entre o senhor e a torcida, né? O senhor acabou tendo uma relação conturbada com os torcedores? Não tive relação conturbada com a torcida, tem um torcedor apenas, né, que é um covarde, né, muito covarde, e ele sabe de quem eu falo. É uma torcida que eu tenho extrema admiração. Quando eu pisei aqui no primeiro dia de trabalho, na minha apresentação em 2025, eu fui muito claro que essa torcida, esse clube, ele não precisa mostrar e não deve nada para ninguém. É um clube centenário com uma torcida de respeito que bate recordes no interior do estado, né, e eu tenho respeito e admiração pela torcida e a instituição, principalmente. O que, quando transcende a parte profissional, quando vira ameaça, quando vira desrespeito à pessoa, principalmente, eu acho injusto. Lidar com a torcida e a torcida não ser parte forte que toma as minhas decisões é como eu sempre coloquei. A torcida não define como o nosso time vai jogar, como eu vou me pronunciar, como eu vou defender os atletas, né? Então, assim, tem que ter um pouco, né, mais de credibilidade para falar que eu não tive maus tratos com a torcida, enfim, e também lidar com torcidas, com vaias, quando não vem resultado, faz parte do nosso trabalho, né? Que fique claro, eu tenho um respeito e admiração pela torcida, mas enquanto eu trabalho, né, tem situações, cidadãos covardes, né, que
que atacam diretamente o pessoal, e aí eu só não aceito. Eu sou pai de família como ele, eu sou homem como ele, e não é assim que a gente resolve os problemas, não é assim que a gente sai de uma situação ruim. Bom, só para concluir a pergunta, o que o senhor tem a dizer aos torcedores a respeito da nova fase que o time vai encarar agora? É um momento crucial para a equipe dentro da competição, e eu queria saber uma palavra do treinador para os torcedores no geral, não em específico a essa e ataque, mas os torcedores alvirrubros no geral, para até incentivar a torcida a vir para o estádio e torcer para a equipe. Eu sempre falei que o torcedor ele é muito bem-vindo. A atmosfera de um estádio cheio, a atmosfera de uma torcida confiante é muito diferente, né, de uma torcida que se preocupa muito com as ações do treinador e não se preocupa com os atletas que ali estão entregando sua vida, né, fisicamente exaustos, né, por entregar um trabalho, por entregar um resultado. Que esse verdadeiro torcedor que acredita no Inter de Santa Maria, que ele continue vindo e prestigiando esses atletas. Não precisa vir pelo Bruno, que venham, né, pelos atletas que deixam a vida dentro de campo, né, uns mais que os outros, logicamente, né, e eu falo para eles, e corriqueiramente são palavras que saem da minha boca, deixem tudo a ponto de, independente do resultado que aconteça de campo, você sai com a consciência tranquila que não podia fazer mais nada. E é assim que eu faço diariamente, é assim que eu me sinto, inclusive hoje, depois desse jogo. Agradecer ao colega Matheus Rossato aqui que está dando um auxílio. Bruno, quero te perguntar, em determinado momento vocês estavam se classificando, mesmo com um único gol, mesmo com uma única vitória nessa primeira fase, como que funcionou essa comunicação de vocês com os jogadores dentro de campo para que em nenhum momento uma espécie de oba-oba, um entusiasmo passasse para eles por conta dos resultados paralelos que estavam ajudando, que praticamente terminaram o primeiro tempo ajudando? Na verdade, a gente tem, né, ferramenta para acompanhar todos os jogos que estavam acontecendo. A gente sabe da situação e os momentos do primeiro tempo que estávamos classificados. Entra uma situação de merecimento, eu acredito muito numa situação de merecimento. A gente tinha que, acima de tudo, vencer o jogo para a sequência da competição, seja ela classificado ou no quadrangular, como a gente se colocou. A blindagem por não se preocupar com os outros resultados, e também seria muita pretensão da nossa parte querer se classificar e contar com revés de outros dois adversários. Então eu não consigo me planejar dessa maneira, né? Precisava muito que a gente simplesmente vencesse aqui os jogos, e se uma mágica acontecesse, né? Se essa ocasião acontecesse, como você falou, duraram poucos minutos. Sinceramente eu não contava com os outros resultados para performar aqui. Fiquei o tempo inteiro entregando o máximo que eu podia, e enfim, a gente se preocupou com a vitória para poder chegar na quarta-feira vivo e principalmente com um ânimo melhor. Professor, hoje, antes de iniciar a partida, nós conversamos com o presidente e ele falou de uma possível lesão do Michel. Hoje teve a volta do Jarro Pedroso também sendo aproveitado, sendo relacionado e tendo oportunidade de ter uma sequência aí dentro da partida. Como é que foi para o senhor conviver com muitos jogadores importantes, principalmente do setor de ataque, no departamento médico ao longo da competição? É muito difícil perder o Jarro, né? O Jarro não fez a pré-temporada nenhum dia. Se machucou no primeiro dia de treinamento, dia 19 de novembro. Depois eu perco, em 10 dias eu perco o Mossoró, e a gente tem a lesão do Tyrone, a gente tem a lesão gravíssima do Juan, nosso menino, né, que a gente preparou tanto, né, que o Luizinho preparou tanto, que a categoria de base do Inter preparou tanto, e aí depois, com o passar da competição, mais lesões. Eu não queria e não usei em nenhum momento, né, as lesões como um álibi para justificar. Lógico que atrapalha, mas os jogadores que ali estavam tinham plenas condições de dar conta do recado, e a gente esteve sempre muito próximo da vitória, teve sempre muita ocasião para não se colocar nesse quadrangular, né? E, bom, enfim, esqueci de falar do Michel também. O Michel não teve lesão nenhuma e não estava machucado. Diante dessa resposta, a gente tinha informação... Não, mais nada para falar sobre o Michel. Do Michel não fala, mas é uma questão disciplinar? Nada para falar. Então, sobre as questões de campo, te pergunto que pontos que tu destaca e que tu viu evoluiu com relação ao que estava
acontecendo antes. E eu não estou falando só da questão coletiva, mas até de repente nomes que daqui a pouco não estavam indo tão bem, mas que hoje agradaram, e a partir de agora, óbvio, se um ou dois foram bem, pode ajudar na parte coletiva. O que mais pesa na tomada de decisões num campeonato assim com tantos jogos, né, em poucos dias, é a questão física, né? Os jogadores que mais suportam, né, repetem muito mais o 11 inicial. E os jogadores que não têm condições, pela preparação, a gente tem tecnologia suficiente para saber quem está em condições ou não. Todos foram muito bem oportunizados, né? Então, assim, quem sustenta mesmo o jogo, né? Quem tem uma entrega tática e física muito forte, são os que mais repetem, né? A gente tem um cuidado muito grande em função da situação, da condição física, sempre pensando no próximo jogo. Por isso que eu, inclusive, falei sobre desligar e ligar a máquina, faz parte do nosso trabalho diário, né? Temos uma situação de idade, temos uma situação de físico, temos uma situação momentânea e como você está performando tecnicamente nesse momento. Então, são vários detalhes que nos levam a tomar as nossas decisões, e assim foi. Bom, a minha pergunta é sobre a atuação da arbitragem, porque teve até um momento que houve uma discussão, uma pequena discussão mais acalorada entre o senhor e a arbitragem, teve discussões entre os jogadores com a arbitragem, o árbitro aplicou vários cartões, foram 9 no jogo, foram 5 para a Avenida e 4 para o Inter. Gostaria até que o senhor avaliasse como é que foi o desempenho da arbitragem hoje, tendo em relação a vários conflitos, um jogo bem pegado, foi cheio de faltas e, como já citado anteriormente, vários cartões amarelos, mas sem nenhuma expulsão. Eu acho que, dentro da minha avaliação, não foi nem um pouco apimentada a relação com a arbitragem. A arbitragem faz parte, né, das nossas reuniões pré-jogo, para que os atletas minimamente conheçam e saibam, né, o árbitro que eles vão encontrar, o quarteto de campo que eles vão encontrar. Sempre, né, fizemos orações para que não passe pelo árbitro o resultado do jogo, e hoje uma situação dessa, né? Lógico que tem algumas faltas que são controversas, que a gente acha, né, que fica picotando o jogo, ou que inverte um pouco o lado da falta. A gente entende também como é que funciona uma arbitragem, o que eles pesam durante uma partida, né, desse grau, né, de competitividade, mas felizmente, né, no resultado final não passa nem um pouco pelos árbitros, assim como não passou nos demais que não conseguimos o resultado também. Bom, para quem acompanha o Bruno Coutinho desde a fase preparatória, lá na Copa L4, lá em Juiz, o senhor já falava na questão de tratar o anímico dos jogadores. Nós vimos o Inter entrar contra o Inter de Porto Alegre muito bem. Contra o Juventude, com 2 a mais em campo, não acabou... Nós não entramos bem contra o Juventude ou entramos bem contra o Juventude? Eu até acho que entrou bem, professor. Não pode mencionar também, mencione isso, foi. Isso, eu ia concluir, professor. Só que com mesmo 2 jogadores a mais em campo, não teve aquela superioridade em fazer gol, né? Talvez passou muito aí aquele resultado para a classificação hoje. Aí voa até o Inter de Porto Alegre, o de Santa Maria entrou muito bem, já não foi lá contra o Guarani de Bagé. Hoje o time entrou muito bem dentro de campo, até que fez o seu primeiro gol. Como é que professor, agora tratar o anímico desses jogadores, sabendo que tem muito risco ou de queda ou de permanência agora nessa próxima competição que já começa na quarta-feira? Você respondeu essa questão com a tua primeira pergunta, né? Desligar a máquina, ligar de novo, se preparar. É uma questão de orgulho, né? E respeito com torcida, instituição, né? Staff técnico, tudo que a gente entrega para os atletas, né? Até o apito inicial, e a gente não pode mais se meter. Então é uma questão de orgulho, né? E honra, né? De pontuar, fazer o nosso trabalho. Ainda havia esperança, matematicamente a gente poderia ainda conquistar. Então, mais acima de qualquer performance, ela tinha que ganhar por orgulho. E respeito, né, ao torcedor, ao verdadeiro torcedor que nos segue sempre. Para encerrar, Bruno, ao menos de... Não empolga, né, Gilson? Eu estou falando bastante, vocês empolgam e querem mais, né? Ao menos de minha parte, sei que já falaste ao momento da questão aí dos lesionados, mas aí, englobando todo, não tem a possibilidade de inscrever mais jogadores, foi até a sexta-feira. Então, eu te pergunto, do departamento médico, daqui a pouco posso imaginar que de lá virão reforços, situação que possa vir do Rodrigo Augusto, o Tairone, que lesionou, teoricamente, mais grave lá na pré-temporada ainda. O que pode colocar, como aproveitar que a coletiva, a audiência maior, o torcedor está acompanhando, que é boas notícias. Do departamento médico, quem é que deve ser liberado, daqui a pouco reforçar o Inter no quadrangular? Não consigo te afirmar nada. Foram 2 lesões gravíssimas, né? E são atletas que
de suma importância para nós, não preciso mais bater nessa tecla, né? O Rodrigo pela liderança e o Tyrone pela liderança e parte anímica intensa que ele tem no nossa rotina diária. Então, mas infelizmente a gente não pode ainda ter uma novidade para passar para vocês positiva. Então a gente não tem nenhuma mudança do quadro para amanhã, para segunda-feira, e a gente inicia a semana ainda sem contar com isso. Volta o treinamento quando, professor? No Coutinho? Ainda, isso aí é questão interna, não posso liberar para vocês, vai estar fechado, vocês não precisam vir, tá? Fiquem tranquilos.